Olá, galerinha do mal, aqui é a HK Gil. Gosta do meu conteúdo e quer conhecer uma galera legal? Então vem pro Discord da Horda, é um espaço adulto e respeitoso pra fazer amizades e ser você mesmo. As informações estão na descrição. Agora bora pro vídeo! Antes de qualquer coisa, eu quero explicar porque eu resolvi falar sobre isso. Eu passei bastante tempo pesquisando essa situação, lendo as notícias, procurando entender parte jurídica e vendo quais ferramentas o próprio Discord já oferece. E eu não sou advogada, não sou especialista e eu também não tô dizendo que eu tenho todas as respostas. Mas esse assunto me preocupa de verdade, porque primeiro que afeta diretamente todo mundo que usa essa plataforma, e depois porque envolve algo muito maior do que um aplicativo. Envolve a liberdade do cidadão comum e o limite do poder que o Estado pode exercer sobre a nossa vida digital. E eu não tô falando que o Discord vai ser desligado hoje, porque ainda não existe uma decisão judicial determinando isso. Mas também não dá pra tratar essa possibilidade como uma teoria absurda ou simples boato de internet. A primeira-dama defendeu publicamente que a plataforma fosse retirada do ar e o advogado-geral da União chegou a anunciar a preparação de uma ação civil pública contra o Discord, e a própria empresa foi chamada para apresentar um plano com medidas de segurança e adequação à legislação brasileira. Nessa segunda-feira, dia 10 de agosto de 2026, termina o prazo anunciado para a entrega desse plano para a AGU. E dependendo da avaliação do governo, pode haver uma tentativa de acordo, uma assinatura de um termo de ajustamento de conduta ou adoção de medidas judiciais que podem incluir um pedido de suspensão do serviço no Brasil. E isso não significa que o bloqueio já foi decidido, mas significa que ele está sim sendo colocado seriamente sobre a mesa. Além disso, existe uma segunda frente separada da negociação com a AGU, que diz que no dia 7 de agosto de 2026, a Agência Nacional de Proteção de Dados abriu oficialmente um processo de fiscalização contra o Discord. E nesse processo, a empresa recebeu 5 dias úteis para apresentar informações sobre seus mecanismos de proteção de criança e adolescente. A ANPD afirma que está investigando possíveis falhas de verificação de idade, na prevenção de risco, na remoção de conteúdos graves e na comunicação de determinadas situações às autoridades. E caso entenda que houve descumprimento da lei, a agência pode determinar medidas corretivas e aplicar sanções administrativas. E aqui tá uma parte que muita gente ainda não entendeu. Juridicamente, a punição não se limita a uma advertência ou uma multa pequena. A ECA Digital permite multa de até 50 milhões por infração. A lei também prevê suspensão temporária e até proibição das atividades da plataforma. E essas duas medidas mais graves, elas precisam ser aplicadas pelo Poder Judiciário, mas elas estão expressamente previstas. A própria legislação explica que uma eventual ordem de bloqueio pode ser enviada às operadoras de internet, aos serviços de domínio e aos outros agentes responsáveis por viabilizar o acesso à plataforma no Brasil. Ou seja, existe uma estrutura judiciária pronta para transformar uma decisão judicial em um bloqueio nacional. O argumento apresentado pelo Estado é que o Discord teria falhado na proteção de menores, especialmente na verificação de idade dos usuários e na prevenção de comunidades que incentivam crianças e adolescentes a se machucarem ou a sair desse mundo. Também são levadas questões sobre aliciamento, abuso, violência e demora ou falha na remoção de conteúdos perigosos. São acusações muito graves e elas precisam, obviamente, ser investigadas com toda a seriedade. E eu não tô ignorando isso e não tô defendendo o criminoso e nem dizendo que a plataforma pode simplesmente lavar as mãos e permitir que qualquer coisa aconteça dentro dela. Pessoas que perseguem, ameaçam, chantageiam, abusam ou incentivam uma criança a se machucar ou a sair desse mundo, elas precisam sim ser identificadas e responsabilizadas. Se a empresa recebeu denúncias, ignorou riscos claros ou descumpriu obrigações legais, ela também precisa responder por isso. Mas reconhecer a gravidade desses crimes não obriga a gente a aceitar qualquer resposta estatal sem questionamento. É justamente quando acontece uma tragédia que a gente precisa tomar mais cuidado. Porque nesses momentos a indignação é enorme, as pessoas querem uma solução rápida e qualquer um que peça calma ou proporcionalidade corre o risco de parecer insensível. E é nessa atmosfera que as medidas extremas conseguem avançar sem discussão que a gente devia ter. Porque uma coisa é investigar criminosos, preservar provas, prender responsáveis, exigir mudanças técnicas e punir falhas comprovadas. Agora, outra coisa é impedir que milhões de brasileiros utilizem uma plataforma inteira. Porque quando o Estado considera tirar o Discord do ar para todo mundo, ele não tá atingindo somente os grupos de criminosos. Ele tá atingindo as pessoas que usam o Discord pra conversar com os amigos, pra quem joga RPG, pra quem participa de jogos, de comunidades, que trabalha na programação, que estuda, faz reunião, transmite conteúdo, que mantém contato com as pessoas que moram longe e quem construiu uma comunidade durante anos.
Uma ordem ampla não separa os criminosos do usuário comum. Ela simplesmente fecha a porta para todo mundo. E é isso que me assusta. O governo fala como se o Discord fosse uma terra completamente abandonada, sem nenhuma tentativa de proteção, mas a plataforma já possui esses mecanismos que fazem parte dessa discussão. Desde março de 2026, o Discord começou a aplicar no Brasil novas configurações de segurança e um sistema de verificação de idade. Para acessar espaços com restrição etária ou alterar determinadas configurações, os usuários adultos podem confirmar sua faixa de idade por estimativa facial ou documento. Segundo a empresa, a estimativa facial é processada no próprio aparelho e os documentos enviados ao fornecedor são apagados após a confirmação. Isso não prova que o sistema seja perfeito, mas mostra que existe uma tentativa concreta de adaptação e que a realidade é mais complexa do que dizer simplesmente que o Discord não faz nada. Também existe a Central da Família, que é uma ferramenta criada especificamente para os pais e responsáveis acompanharem a atividade de contas de adolescentes e jovens. Depois que as contas são conectadas, o responsável consegue ver os novos amigos adicionados, os usuários com quem o adolescente trocou mensagens ou participou de chamadas, o tempo gasto em voz e em vídeo, os servidores mais utilizados, os novos servidores acessados, as compras realizadas e os presentes recebidos. O responsável não vê o conteúdo exato das mensagens, mas consegue saber com quem o adolescente está interagindo e em quais comunidades ele está ativo. Além disso, na Central da Família, tem como controlar filtros de conteúdo sensível, pedidos de amizade, mensagens diretas, solicitações de mensagens, configurações de privacidade, limites de gastos e horas que o adolescente pode acessar o aplicativo. Então, sim, existe uma ferramenta que permite à família acompanhar o que está acontecendo e ajustar várias proteções importantes. A discussão jurídica existe porque atualmente a conexão com a Central da Família depende da participação do adolescente, porque o responsável ele vai escanear um código e o adolescente precisa aceitar a vinculação. E o ECA Digital determina que contas de crianças e adolescentes de até 16 anos estejam vinculadas a contas de um responsável legal. Então o Estado pode argumentar que essa ferramenta opcional não cumpre completamente a exigência da lei. E esse é um ponto real e pode ser discutido. Pode ser exigido que o sistema seja melhorado, que a vinculação seja mais eficiente e que existam procedimentos para corrigir idades falsas. Mas isso não significa que a consequência natural tem que ser o bloqueio da plataforma para o país inteiro. Porque entre não fazer nada e retirar o Discord do ar, existem várias possibilidades. O Estado pode estabelecer prazo para correção, aplicar advertência, cobrar relatórios, exigir canais de contatos mais rápidos, determinar mudanças específicas, cobrar aperfeiçoamento da verificação etária, investigar responsáveis dentro da empresa, aplicar multa se tiver uma infração comprovada ou responsabilizar individualmente quem praticou crimes. Então eu te pergunto, por que essa conversa chegou tão rápido na possibilidade de bloquear tudo? E é aqui que deixa de ser só uma discussão sobre segurança infantil e passa a ser também uma discussão sobre poder. Porque quando um governo adquire a capacidade de decidir que uma plataforma inteira deve desaparecer do país, ele passa a controlar uma parte da infraestrutura de comunicação usada pela população. E a gente não tá falando só de uma empresa perdendo dinheiro. A gente tá falando de cidadãos comuns perdendo uma ferramenta de convivência, de associação, de trabalho e de comunicação. E eu sei que algumas pessoas vão falar, mas quem não deve não teme. Mas esse pensamento é muito perigoso. Porque a liberdade não existe só para quem nunca desagrada o governo, a privacidade não existe só para quem tem algo a esconder, os limites do Estado não existem só para proteger criminosos. Eles existem para proteger todos nós de decisões excessivas, abusos, erros, perseguições e mudanças políticas. O problema é que tem uma ferramenta sendo construída e ela vai deixar um precedente. Porque um poder entregue ao Estado vai continuar existindo quando outras pessoas estiverem governando. E ela vai continuar disponível para outro presidente, para outro ministro, para outro juiz, para outra agência e para outra crise. Hoje eu argumento a proteção da criança, que é uma causa que naturalmente desperta comoção e indignação. Mas amanhã o argumento pode ser desinformação, depois discurso de ódio, depois segurança eleitoral, depois combate ao extremismo, depois proteção de ordem pública. E cada uma dessas expressões pode ser interpretada de maneira cada vez mais ampla, dependendo de quem tiver no poder. E é assim que a liberdade costuma ser reduzida. Não de uma vez, com alguém anunciando abertamente que quer controlar toda a população, mas aos poucos, sempre por uma causa aparentemente urgente, sempre com uma justificativa emocional e sempre com a promessa de que a medida vai ser usada só para casos mais graves. Só que o caso excepcional de hoje pode virar a regra de amanhã.
E o mais contraditório é que a própria lei usada nesse processo reconhece esse perigo. O ECA Digital determina que as autoridades respeitem o devido processo legal, a ampla defesa, o contraditório, a proporcionalidade e a razoabilidade. A lei também manda considerar o impacto das punições sobre a coletividade e sobre o fluxo de informações no território nacional. Mas mais do que isso, ela proíbe que sua regulamentação resulte em vigilância massiva genérica ou indiscriminada e manda preservar direitos fundamentais como liberdade de expressão e privacidade. Então, não é exagero perguntar se retirar uma plataforma inteira do ar seria realmente uma resposta proporcional. E essa pergunta não é uma defesa automática do Discord, é uma defesa de todos nós. Também existe um problema prático que bloquear a plataforma não faz os criminosos desaparecerem. Quem realmente está decidido a praticar crimes pode tentar usar VPN, migrar para outros serviços estrangeiros, entrar em plataformas menores ou procurar espaços muito mais escondidos e difíceis de investigar. O cidadão comum perde o acesso, mas um criminoso procura outro lugar. Os especialistas que foram ouvidos sobre o caso alertaram justamente para esse efeito. Um bloqueio pode empurrar usuários perigosos para plataformas sem representante no Brasil e mais distantes das autoridades. O governo cria a imagem de quem tomou uma atitude dura, mas pode acabar dificultando as próprias investigações, enquanto pune principalmente quem usava o Discord de maneira normal. O que me preocupa também é essa normalização da internet, em que cada vez mais as pessoas precisam provar quem elas são para conseguir acesso aos conteúdos. Hoje é uma confirmação de idade para entrar em espaço adulto. Mas amanhã, quem garante que não vai ser necessário apresentar documento, rosto, cartão ou telefone para participar de qualquer comunidade? A verificação de idade pode até ter tido uma finalidade legítima, mas ela precisa ser discutida com muito cuidado. Quanto mais a internet se torna vinculada à identidade civil real, mais fácil se torna rastrear, registrar e controlar o comportamento das pessoas. O anonimato também protege vítimas de perseguição, pessoas vulneráveis, denunciantes e cidadãos que simplesmente não querem entregar toda a sua vida ao Estado ou a grandes empresas. A gente não pode permitir que a privacidade seja tratada automaticamente como suspeita. O Discord não é só um aplicativo de gamer. É uma ferramenta onde pessoas se reúnem e o direito de se reunir, conversar, criar grupos e construir comunidade faz parte da liberdade. No mundo atual, uma parte enorme da nossa vida acontece digitalmente. E quando alguém controla as plataformas em que a gente pode entrar, controla também uma parte das pessoas com quem a gente pode falar, dos grupos da quais a gente pode participar e das comunidades que a gente pode construir. Por isso, esse assunto é tão maior do que o Discord. Talvez você nem use a plataforma, talvez nem goste dela ou ache que ela deveria melhorar muito a segurança. Tá tudo bem. O ponto não é amar o Discord. O ponto é entender que um precedente criado contra uma plataforma que você não usa pode ser aplicado amanhã contra uma plataforma que você usa todos os dias. Quem acredita em liberdade não deve defender só aquilo que gosta. Precisa defender limites claros, devidos processos e proporcionalidade até quando a empresa envolvida é imperfeita, impopular ou criticável. O Estado já possui uma quantidade enorme de instrumentos para investigar e punir crimes. Mas quando, em vez de agir de uma forma específica contra os responsáveis, ela começa a considerar a retirada de uma ferramenta inteira da população, a gente precisa prestar atenção. Não é porque a gente quer uma internet sem lei, mas porque também a gente não quer uma internet em que tudo exista só com a permissão do governo. Eu quero crianças protegidas e eu quero criminosos presos. Quero também que as empresas sejam cobradas quando elas falham, quero que os pais tenham ferramentas reais para acompanhar os filhos, mas eu não quero que essas causas sejam usadas como uma autorização aberta para aumentar indefinitivamente o controle estatal sobre a comunicação de milhões de pessoas. A gente não precisa escolher entre abandonar as crianças e entregar nossa liberdade, porque é possível sim proteger, sem vigiar todo mundo, sem punir milhões de inocentes, sem responsabilizar uma empresa e transformar a plataforma inteira em refém de decisões políticas e reconhecer uma tragédia, sem permitir que a emoção seja usada para eliminar qualquer discussão sobre limites. O que está acontecendo agora não deve ser tratado como uma simples briga entre o governo e uma empresa estrangeira. Isso diz respeito a todos nós. Assim também diz respeito ao tipo de internet que a gente vai ter daqui pra frente e ao tipo de poder que a gente vai aceitar colocar nas mãos do Estado. Hoje é o Discord, mas amanhã pode ser qualquer outra plataforma. E depois que a sociedade se acostuma a ver o governo desligando meios de comunicação inteiros, recuperar os limites que foram perdidos se torna muito mais difícil. Criminosos precisam ser punidos e as empresas precisam responder por falhas comprovadas.
Mas os cidadãos comuns não podem ser tratados como dano colateral toda vez que o Estado decide que bloquear tudo é mais simples do que investigar, corrigir e responsabilizar de maneira justa. E isso não é uma preocupação distante. Isso tá acontecendo agora. E a gente precisa falar sobre isso antes que seja tarde demais. Se você gostou do vídeo, deixa o like e aperta o botão de hype e compartilha com alguém que precisa ouvir isso. Se inscreve no canal e ativa o sininho para não perder os próximos vídeos. E se eu não te fiz pensar, pelo menos te irritei. Olá, galerinha! Deixa eu dar um recadinho bem rapidinho mesmo, que eu juro que eu não vou atrapalhar muito. Eu tô muito animada porque eu consegui montar minha lojinha de camisetas. Pra quem quiser dar uma olhadinha, tem camisetas, moletons, canecas, posters, bonés e várias estampas exclusivas, lindas e rotativas do universo Kaiju aqui do canal. Então tá sempre aparecendo coisa nova por lá. Dá uma olhadinha, tá? O link tá na descrição. Seja um Kaiju monstruosamente estiloso. Seja um Kaiju monstro.